dia 15 de maio é lembrado como o Dia Mundial de Combate à Infecção Hospitalar. A infecção hospitalar é um grave problema de saúde pública no mundo inteiro, especialmente em países em desenvolvimento como o Brasil. A infecção hospitalar tem uma relação direta com as questões ligadas à qualidade da assistência prestada ao doente e à segurança do paciente. Esse é um problema extremamente grave, porque, apesar de todo o avanço científico, ela tem uma relação direta, não só com a infraestrutura do ambiente hospitalar, mas também com questões comportamentais, que envolvem assistência prestada ao doente. Entre as principais infecções hospitalares, merece destaque aqueles pacientes que estão internados em unidades de terapia intensiva, a exemplo das pneumonias hospitalares. Muitos desses pacientes são submetidos a procedimentos como implantação de catéteres, sondas, e isso possibilita o aumento da infecção. Também é um grave problema relacionado ao aumento da resistência bacteriana. O ambiente hospitalar ele é propício para o aparecimento de bactérias resistentes a diversos antibióticos. E por o paciente estar neste ambiente, ele tem maior possibilidade de adquirir uma infecção por uma bactéria resistente a estes antibióticos e de difícil tratamento. Desta forma, muitas das infecções têm um impacto grave nessas instituições, aumentando a taxa de mortalidade dos doentes, tempo de internação e custos elevados. O dia 15 de maio ele é lembrado principalmente pelo trabalho de um médico húngaro chamado Samuel Weiss, onde identificou um grave problema num hospital em Viena há cerca de 170 anos atrás, em 1846. Nessa época, não se conheciam ainda as bactérias. Era um período que as bactérias ainda estavam sendo descobertas. Elas são descobertas logo a seguir, identificando a relação entre bactérias e doenças por Robert Koch, vendo que realmente a descrição de algumas doenças estavam relacionadas às bactérias, a exemplo do carbúnculo, que ele identificou como uma causa bacteriana, e foi a primeira doença relacionada a uma infecção. Muito bem. Samuel Weiss, observando o seu hospital, ele encontrou uma realidade muito difícil, que era a morte de puérperas. As gestantes que eram internadas no hospital tinham os seus bebês, seus recém-nascidos, e evoluíam com uma alta taxa de mortalidade. Ele, tentando entender o que estava acontecendo e observando o comportamento dos médicos, dos partos e todo o dia a dia dos médicos, ele observou que uma grande parte dos médicos acompanhados dos estudantes, antes da realização dos partos, passavam numa sala para estudar as peças cadavéricas, estudos de anatomia e estudos de autópsia. E o que chamava atenção era um cheiro ruim, um cheiro fétido na mão desses profissionais que se dirigiam logo depois para a realização dos partos. E ele relacionou isso à sepse, que hoje nós conhecemos como sepse puerperal, que levava à mortalidade dessas puérperas, que provavelmente algumas partículas cadavéricas vinham dessa sala, veiculadas pelas mãos dos médicos, levando então a essa complicação e à morte dessas puérperas. Então ele instituiu, em maio de 1847, que todos os médicos e estudantes, antes da realização dos partos, deveriam realizar a lavagem das mãos com uma solução clorada. E com essa medida simples,
primária, ele conseguiu reduzir a mortalidade das puérperas de 12,2% para 1,2%, em quase 10 vezes, mostrando a importância de um ato tão simples, com um impacto tão significante na diminuição da mortalidade. E é esse trabalho, quando a gente observa a importância do Semmelweis de identificar um problema, implantar uma medida de controle, medir logo a seguir o impacto dessa medida, e nós, quando comparamos todo esse estudo à situação atual, ainda nós nos deparamos com sérios problemas do comportamento do profissional na aderência à higiene das mãos. Muitos trabalhos atuais, realizados inclusive em unidades de terapia intensiva, mostram que a aderência dos profissionais para a higiene das mãos está em torno de 50%, 60%. E em muitas unidades até inferiores a isso. Isto é, o médico, a enfermeira, o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta que estão nessas unidades subestimam essa situação, não fazem a higiene correta das mãos e vão lá examinar os seus doentes, vão fazer os procedimentos sem esse controle adequado. Infelizmente, essa é uma realidade que está presente no nosso dia a dia, nos dias de hoje, já com um conhecimento de 170 anos, mostrando o impacto da higiene das mãos. A higiene das mãos, ela tem um papel muito importante porque as bactérias e micro-organismos, de forma geral, que estão nessas unidades, fungos, vírus, mas principalmente as bactérias, elas colonizam transitoriamente o epitélio das mãos. Elas ficam ligadas a esse epitélio. E o ato de lavar as mãos ou a utilização de um antisséptico como o álcool gel, ela elimina essa chamada microbiota transitória, que são as bactérias, os fungos, os vírus que ficam por um período e depois desaparecem com a lavagem das mãos ou mesmo a utilização do álcool gel como antisséptico, que é extremamente eficiente nessa situação. O problema é que muitos dos profissionais, às vezes na unidade, na correria do trabalho do dia a dia, vai lá no monitor, examina o doente, ele não realiza essa prática. O que é muito importante. Então, alguns pontos chaves nessa situação. O primeiro deles, antes de chegar no leito do paciente, no início do turno do seu trabalho, ao entrar no hospital, retire os adornos. Por exemplo, a aliança, o relógio. O profissional de saúde não pode ter adornos na mão. Não pode, porque a mão é o elemento de trabalho, é o grande veículo dessas bactérias, desses fungos, desses vírus. As mãos não podem ter qualquer tipo de adorno que prejudique a sua higiene. O segundo ponto importante, as unhas devem ser cortadas adequadamente, têm que ser aparadas. Unha postiça é proibitivo para o profissional de saúde, que tem assistência direta ao doente, porque é impossível você fazer uma higienização adequada. E um outro ponto importante, os profissionais que usam mangas longas, avental, eles devem dobrar a sua camisa, dobrar o seu avental, porque a higiene das mãos, o punho, faz parte desse processo da higiene das mãos. Então você deve dobrar no seu início de trabalho, ou mesmo utilizar um uniforme com mangas curtas para evitar esse transtorno, ou um avental de manga curta para evitar esse transtorno. Na hora de fazer a higiene das mãos, você deve umidificar a mão inicialmente, utilizar o sabão líquido, é proibitivo o sabão em barra, porque ele coloniza por bactérias, fungos, então sempre o sabonete líquido. Colocou o sabonete líquido,
esfregue inicialmente em todas as partes da mão, isso é muito importante. Depois, em volta dos dedos, isso tem que ter uma preocupação grande entre os dedos para que realmente você consiga ter uma higiene adequada e a limpeza desse local. Na palma, na mão direita, contra a palma esquerda e vice-versa, com uma preocupação de limpeza das unhas, que é um momento importante de colonização ao redor das unhas. Então, isso na palma contralateral tem que ser utilizada. Então, a partir do momento desses movimentos e ter uma preocupação com o punho, que é um local de dobras e de colonização importante, então você deve fazer a higiene do punho e a partir daí esse ato total ele é variável, mas em geral em torno de 40 segundos é um tempo adequado para que você realmente faça toda essa higiene. Com água você retire então todo esse sabão e enxugue num papel toalha adequado, jamais toalhas de pano, sempre um papel toalha, para que você faça a secagem adequada das mãos. Isso é para o seu dia a dia de trabalho. Claro que esse tipo de procedimento é diferente quando você vai realizar um procedimento, passagem de um catéter, aí é outra coisa. Você tem que estar paramentado, a escovação é muito importante, os braços têm que ficar livres até o cotovelo, a altura do cotovelo, para que você faça uma higiene adequada com esse material. Que produtos utilizar para a higiene das mãos? O sabão líquido, ele é um produto bastante adequado para o dia a dia das unidades. Entretanto, se você estiver trabalhando numa UTI ou numa enfermaria com altas taxas de resistência, a preferência é por um degermante, um sabão, que tenha um antisséptico associado. Em geral, a solução de clorexidina degermante a 2% é o adequado para isso. Eventualmente, a solução à base de iodo, mas classicamente e o mais difundido é a solução de clorexidina. A diferença da solução de clorexidina para o sabão comum é que a solução de clorexidina ela tem uma ação residual, você mantém aí a antisepsia das mãos e o veículo ele tem uma ação residual contra essa colonização transitória que pode durar aí algumas poucas horas e que ainda mantém a atividade da clorexidina. Agora, depois da higiene das mãos, as mãos estão limpas. No dia a dia de uma UTI, é muito difícil você sair da beira do leito, ir lá lavar as mãos, 40, 60 segundos, volta na beira do leito, vai mexer no monitor, vai lavar as mãos, quer dizer, você teria um desperdício de tempo muito grande. E aí vem o papel do álcool gel. O álcool gel, ele deve estar à beira-leito de todo o paciente. Deve ter lá o dispositivo, você utiliza o dispositivo de álcool gel. Da mesma forma, esse cuidado de higienização das unhas, do leito ungueal, entre os dedos, que são locais importantes de colonização, na palma da mão e também a passagem do álcool gel no punho. Então, esses movimentos são muito importantes. Espere secar o álcool gel, a maioria hoje dessas substâncias, elas possuem um hidratante, então não resseca as mãos. Você pode utilizar diversas vezes por dia e com essa antisepsia você evita transmitir uma bactéria de um paciente para outro paciente, porque realmente essa prática ela consegue dar muita segurança dentro do ambiente de trabalho, mas ele tem que estar muito próximo do doente no dia a dia. Então essa questão de você ter uma adequada higiene das mãos, e hoje várias entidades têm colocado claramente que mãos limpas são mãos seguras. Uma assistência segura está relacionado diretamente com a higiene das mãos.
E essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar para todos os profissionais de saúde e para toda a população, né? A higiene das mãos no dia a dia, antes, na população geral, antes de se alimentar, antes de ir ao banheiro, após ir ao banheiro, é muito importante, né? Principalmente antes da alimentação, no sentido de evitar exatamente essa colonização transitória, eliminar essas bactérias patogênicas nocivas das mãos, para que realmente você tenha uma vida saudável. Isso não é só para o profissional, mas é uma mensagem para toda a sociedade da importância da higiene das mãos como uma prática segura